Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. Dando continuidade ao estudo da jurisdição, hoje abordaremos sobre as características ou aspectos da jurisdição. Como vimos anteriormente, o exercício da tutela jurisdicional está monopolizada pelo Estado, ocorrendo a fim de manter a integridade da sua ordem jurídica e a pacificação social. Daqui decorrem as primeiras características da jurisdição. Ela é uma atividade secundária e substitutiva. Explico. Quando se afirma que a jurisdição é uma atividade secundária, quer-se dizer que a sua atuação ocorre diante da inexistência de consenso prévio entre litigantes. Vale dizer, primeiramente, o litígio deveria ser resolvido de forma pacífica, consensual e espontânea entre os litigantes, extrajudicialmente. Aqui o sentido de ela ser uma atividade secundária. Na inexistência desse cenário, ela é a salvaguarda ordinária da resolução desse litígio proveniente de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E, nesse sentido, do final do parágrafo anterior, está o seu caráter substitutivo. Vez que o Estado tomou conhecimento acerca desse litígio, considerando as alegações de ambos os litigantes, guiando-se pela ordem jurídica vigente, ele, representado pelo juiz, definirá qual das alegações corresponde ao melhor interesse, prevalecendo-se, aí, a pretensão que lhe seja correspondente. O julgamento do litígio não compete mais aos litigantes. Tiveram, pois, a oportunidade de consensualmente, ali quando falamos sobre atividade secundária, resolver por si esse impasse. Essa característica é a teorização de Chiovenda. Dirá ele em seus Princípios de Direito Processual Civil. Abre aspas. Exercendo a jurisdição, o Estado substitui como uma atividade sua as atividades daqueles que estão envolvidos no conflito trazido à apreciação. Não cumpre a nenhuma das partes interessadas dizer definitivamente se a razão está com ela própria ou com a outra. Nem pode, senão excepcionalmente, quem tem uma pretensão invadir a esfera jurídica alheia para satisfazê-la. Fecha aspas. Avançando. A jurisdição sempre atuará sobre uma situação concreta, ou seja, um litígio que é levado ao conhecimento do Poder Judiciário. A atuação jurisdicional, nesse sentido, será tópica, ou seja, o raciocínio do órgão jurisdicional é e sempre problemático, afinal, ele é chamado para resolver um problema concreto. Esse ponto é fundamental para a próxima característica que será apresentada sobre a jurisdição. Antes, entre mentes, vamos fechar essa ideia de atuação sobre uma situação concreta. O órgão jurisdicional cuida da situação concreta, enquanto que o legislativo cuida da situação abstrata. Essa atuação sobre uma situação concreta não é cartesiana, afinal pode ocorrer em um conflito de interesses, ameaça de lesão a direito, situações sobre a pessoa, etc. O campo em que se insere a situação concreta não é sólido, quando maleável, senão a situação levada ao conhecimento do órgão jurisdicional. Mas o que se quer chamar a atenção sobre a atuação sobre uma situação concreta está em uma outra característica da jurisdição, enquanto atividade de criação de direito. Em seu Introdução ao Estudo do Processo Civil, Eduardo Culturi dirá que, abre aspas, a concepção de Montesquieu, referindo-se ao espírito das leis, era uma concepção politicamente necessária para as ideias jurídicas do século XVIII, porque representava uma reação contra certas ideias anteriores. Existe uma vulgata densamente institucionalizada de que lei e direito são sinônimos. Se você acredita nisso, significa que o direito é aquilo que resulta das atividades do nosso belo, digníssimo e majestoso colegiado do Legislativo. E aqui deixo ao imaginário de vocês para pensar em alguma figura pública polêmica que foi eleita nas últimas eleições.
Lei e direito, pelo menos para os monistas, e cá este que vos fala está inserido, não são sinônimos. A característica da jurisdição como atividade de criação do direito significa que é por meio dela que, em sede de decisão judicial, se faz o direito. Aqui também entrará a figura do processo, mas deixamos para analisar mais para frente. A partir da situação abstrata proposta pelo legislativo, mediante interpretação, cá hermenêutica, é que se cria o direito, na decisão judicial, para o caso concreto levado ao conhecimento do órgão jurisdicional. Fazendo um adendo ao assunto, meu desejo é, em episódio próprio, discorrer sobre essa distinção. Entretanto, aos que buscam aprofundar desde já, eu recomendo 2 obras que são fundamentais para esse assunto: Direito e Processo, de Francisco Ramos Mendes, e Interpretação das Leis Processuais, de Eduardo Culturi. Agora, veja, neste particular eu discordo veemente, porém com todo o meu respeito e admiração pelo maestro, da posição do professor Humberto Teodoro Júnior e, por extensão, daqueles que a adotam, sobre o caráter instrumental da jurisdição. Como sou favorável ao debate e ao não cerceamento de posições antagônicas, farei uma síntese do que o professor Mineiro busca explicitar por essa característica. Segundo ele, a jurisdição se apresenta como atividade estatal instrumental, porque o seu objetivo principal é senão o de dar atuação prática às regras do direito, sendo ela, jurisdição, nada mais do que um mero instrumento de que o próprio direito dispõe para impor-se à obediência dos cidadãos. E continua, a jurisdição, portanto, não é fonte de direito, tradicionalmente falando, de modo que não se tende à formulação de normas abstratas de direito, ou não cria nem restringe substancialmente direito para os litigantes. O órgão jurisdicional, nesse sentido, é convocado tão somente para remover incertezas ou reparação à transgressão, reafirmando e reestabelecendo o império do direito, seja declarando a regra ao caso concreto ou aplicando as ulteriores de reparação ou sanção previstas pelo direito. Particularmente eu sinto aqui a raiz pulsante da teoria de Liebman no assunto. Inserido nesse contexto, o professor Humberto Teodoro Júnior trará mais 2 características da jurisdição, ela enquanto atividade estatal declarativa ou executiva. Nessa perspectiva da instrumentalidade, a jurisdição exercita a vontade concreta da lei, pré-existente ao pedido de tutela jurisdicional formulado pelo jurisdicionado. A atividade declarativa ou executiva está na determinação de que compete ao juiz, no sentido do direito, empregado nessa linha instrumental, quando, no julgamento da lide, se pronunciar com base na lei material pertinente. Não tenho como concordar que sai em ínfimo grau com essa posição, especialmente pela veiculação de que a atividade jurisdicional complementa, nas suas palavras, a norma legislativa. Enfim, avançando, outra característica da jurisdição é a imparcialidade. Aquele que exerce atividade jurisdicional deve ser estranho ao conflito e desinteressado dele, imparcial. Antônio do Passo Cabral, no artigo Imparcialidade e Impartialidade, por uma teoria sobre repartição e incompatibilidade de funções no processo civil e penal, afirma que, abre aspas, reserva-se a imparcialidade para a referência a um aspecto subjetivo do juiz que não deve ter qualquer tipo de interesse na causa. Fecha aspas. A imparcialidade não pode ser confundida com a neutralidade. O fato de o juiz não poder ter qualquer interesse na causa não significa que o mesmo será neutro. A neutralidade do julgador é outro misticismo jurídico e consiste na ideia de que o juiz é desprovido de vontade. Comicamente falando, o juiz não é um vegetal. Isso nos é claro desde a teoria pura do direito de Kelsen. É impossível que exista uma neutralidade pelo juiz, seja pelas suas experiências ou demais elementos, no momento do julgamento da lide. Isso não significa, assim, que se estaria extrapolando a imparcialidade.
não são sinônimos. O juiz não é neutro, mas deve ser imparcial, não devendo possuir interesse sobre o caso, tratando as partes com igualdade e zelando primordialmente pelo contraditório. Vide aqui o artigo 7º do CPC. Existem mais duas características sobre a jurisdição: a sua imperatividade e a sua inevitabilidade. Imperatividade da jurisdição significa dizer que ela é uma manifestação de um poder, impondo imperativamente, reconstruindo e aplicando o direito às situações concretas levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. A inevitabilidade, por outro lado, seria uma de suas características essenciais. Consiste, ela, na submissão das partes em relação à decisão judicial. A relação das partes é de sujeição, independente da sua vontade, e impossibilidade de evitar que sobre elas se exerça a autoridade estatal. Outra característica da jurisdição é a sua insuscetibilidade de controle externo, ou seja, ela produz a decisão final sobre a situação concreta deduzida em juízo. Essa decisão não está submetida ao controle de nenhum outro poder do Estado. Aqui uma frase muito marcante e de certa forma poética formulada pelo professor Fred Didier Jr. A jurisdição somente é controlada pela própria jurisdição. Outra característica é a inafastabilidade da jurisdição. Quando o Estado for provocado, ou seja, levado ao seu conhecimento um litígio, ele não pode se escusar dessa relação conflituosa. Deve, ele, até mesmo nos casos de improcedência liminar do pedido, afinal houve um posicionamento pelo órgão judiciário sobre o tema levado ao seu conhecimento, prestar a tutela jurisdicional. A doutrina também pontua que essa característica pode ser vista como um princípio da jurisdição. Falaremos sobre no próximo episódio. A penúltima característica que eu chamo a atenção sobre a jurisdição é a sua aptidão para a coisa julgada. A coisa julgada, tema que enfrentaremos futuramente, é uma situação jurídica exclusiva no que diz respeito às decisões judiciais. A característica da jurisdição é a aptidão para a definitividade da decisão. Por fim, e essa na verdade deveria ter sido a primeira característica apresentada, é a inércia jurisdicional. Aqui, igualmente a inafastabilidade da jurisdição, a doutrina também pontua como princípio. Veremos ela novamente no episódio seguinte. Seguindo sobre a inércia jurisdicional. Salvo exceções raríssimas, como dispõe o artigo 2º do CPC, abre aspas, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, fecha aspas. O Estado não é onipresente, consequentemente, para o exercício da tutela jurisdicional é necessário a sua provocação, isso é, que a situação litigiosa seja levada ao seu conhecimento. Este é o Processo Cast. Para o episódio desta semana, eu separei a obra de arte A Bouquet of Flowers, de Clara Peters. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.